Olha só para esse esquema eletrônico. Parece uma teia de aranha, né? Cheio de símbolos, um emaranhado de linhas. Mas pode acreditar, por trás dessa complexidade toda, existe uma lógica bem interessante. E hoje a gente vai desvendar o segredo de uma fonte de alimentação PWM de alta potência, focando em duas peças-chave: o cérebro, que comanda tudo, e o músculo, que faz a força. Bom, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o que essa fonte faz de verdade. Depois, vamos conhecer o cérebro e o músculo do circuito. E, para fechar, vamos ver como essa dupla trabalha junta, em total sintonia para transformar a energia. Vamos lá? Antes de sair mergulhando nos detalhes, a pergunta mais importante é: para que serve um circuito desses, afinal? Qual é a função dele no mundo real? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Imagine esse circuito como se fosse o coração de um aparelho bem potente. Ele pega a energia que vem da tomada, aquela energia alternada, e transforma numa energia contínua, estável e forte. É o que alimenta equipamentos que precisam de muita, mas muita energia mesmo, como sistemas de som automotivo pesados ou até algumas máquinas industriais. Beleza, já sabemos o que ele faz. Agora a gente precisa descobrir como. E todo sistema de controle que se preze precisa ter um cérebro, né? Um componente que toma as decisões, que organiza a bagunça. E nessa fonte, esse cérebro tem nome e sobrenome. É o controlador SG3524. É até difícil de acreditar que um chip tão pequeno como esse é quem comanda a festa toda. Ele funciona como um verdadeiro maestro, sabe? Ditando o ritmo e a intensidade com que a energia vai fluir por todo o sistema. É impressionante. E para a gente entender como o SG3524 trabalha, precisamos falar de PWM. Fica mais fácil de entender assim, ó. Imagina um interruptor de luz. Agora imagina ligar e desligar ele muito, mas muito rápido mesmo. Se a gente conseguir controlar o tempinho que a luz fica acesa em cada uma dessas piscadas, dá para ajustar o brilho dela, certo? Então o PWM é basicamente isso. Só que em vez de uma luz, é com energia elétrica. E não é só rápido, é coisa de milhares de vezes por segundo. Então, o SG3524 não para um segundo. Ele está o tempo todo gerando esses pulsos, de olho na saída para ver se está tudo estável, medindo a corrente para não dar sobrecarga. Ele é tipo um gerente e um segurança ao mesmo tempo. Planeja tudo e ainda garante que nada saia do controle. Certo, o cérebro dá as ordens, mas quem é que põe a mão na massa? Quem faz o trabalho pesado? Chegou a hora de ver como esses comandos tão inteligentes viram ações de pura força. Se o SG3524 é o cérebro, agora vamos conhecer os músculos do circuito. E aqui estão eles, os transistores IRGP4063. Um transistor, explicando de um jeito bem simples, é como um interruptor eletrônico que liga e desliga numa velocidade absurda. E esses aqui são os verdadeiros cavalos de batalha desse circuito. Eles recebem os sinais delicados do cérebro e usam para controlar a energia bruta. É uma dinâmica fascinante, não é? Esses transistores recebem uma ordem minúscula, um sinalzinho de baixa potência, e usam isso para controlar um fluxo de energia gigantesco. É como se alguém operasse um guindaste enorme usando um controle remoto super delicado e preciso. A força bruta controlada pela inteligência. Tudo começa com um comando bem sutil de baixíssima potência. É quase um sussurro elétrico vindo lá do cérebro. E esse sussurro é o suficiente para colocar uma força imensa em ação, transformando um simples pensamento do circuito numa tarefa de pura potência, controlando toda a energia que passa por ali. Mas espera aí, como é que esse liga-desliga todo, super rápido, se transforma na energia estável que os aparelhos precisam para funcionar? O trabalho do músculo cria a potência, mas ela ainda está, digamos, bruta. Ela precisa ser refinada. É aí que entra a transformação final. Essa energia, toda picotada pelos transistores, passa primeiro por um transformador, depois por diodos que fazem ela andar num sentido só, e por fim os capacitores entram em cena para suavizar tudo. Pensa numa mangueira que solta água em jatos. Os capacitores são como um balde que recebe essa água e a libera num fluxo contínuo e suave. É disso que os eletrônicos gostam. Para terminar, vamos juntar todas as peças. Vamos ver de perto essa relação de total dependência entre o cérebro, o nosso controlador SG3524, e o músculo, os transistores IRGP4063. É simples, um não vive sem o outro. E aqui está a foto da família. De um lado, o cérebro, com seu controle delicado, preciso, inteligente. Do outro lado, o músculo, com a força bruta, pronto para ação. É a combinação perfeita entre cérebro e força. E essa parceria é o grande segredo da eficiência das fontes de alimentação modernas.
Essa dança entre inteligência e força que permite que aparelhos cada vez menores consigam gerenciar quantidades enormes de energia com uma precisão que chega a ser inacreditável. A gente viu o cérebro e o músculo, mas um circuito como esse é um ecossistema inteiro, cheio de outros componentes. Entender essas duas peças principais já abre a cabeça, mas e o resto? Qual a função de cada resistorzinho, de cada capacitor? Fica a pergunta, né? No mundo da eletrônica, sempre tem mais para descobrir.